Bom dia, oitavo ano. Nós vamos continuar a falar sobre o sistema cardiovascular, com partes que fazem parte dele, como é o sangue, as hemácias, as anemia, a leucemia e as plaquetas, que são doenças causadas pelo sangue. O sangue tem a função principal do transporte de substância, regulação de temperatura corpórea e ajuda e trabalha na defesa contra agentes patogênicos e a coagulação sanguínea. Ele é composto basicamente pelo plasma e elementos figurados. No plasma a gente encontra várias substâncias dissolvidas, como sais minerais, glicose e proteínas. E ele também tem a função de transportar hormônios para as células que precisam ser eliminados, como o gás carbônico e a ureia. No plasma estão elementos figurados que são plaquetas, leucócitos e as hemácias. As hemácias, que são células sanguíneas conhecidas como eritrócitos. Veja que palavrão, eritrócitos ou glóbulos vermelhos. As hemácias são células bicôncavas e anucleadas. Quando eu digo bicôncavas e anucleadas, é que elas não possuem um núcleo definido. As hemácias ela não têm esse núcleo definido. Elas são a cor vermelha do sangue é devido à presença da hemoglobina, que nas hemácias é uma proteína que possui ferro na sua constituição. Essas células são responsáveis pelo transporte, principalmente, do oxigênio para todo o corpo. As hemácias ou eritrócitos são produzidos na medula óssea vermelha, que é um tecido muito importante chamado tecido hematocitopoético, que está presente no interior dos ossos do quadril, crânio, costelas e fêmur. Após produzidas, elas vivem apenas 120 dias, sendo então removidas pelo fígado e pelo baço. A gente vai ver agora anemia. A anemia é uma doença que é ocasionada principalmente pela perca de glóbulos vermelhos, ou seja, pelo número reduzido de glóbulos vermelhos do sangue. Quando ele apresenta uma quantidade reduzida dessa hemoglobina, ocorre essa falta de ferro no organismo. Dessa maneira, a menor quantidade de oxigênio pode ser distribuída para as células do corpo, que podem provocar sintomas como falta de ar, cansaço, palidez, tontura, entre outros. Anemia é uma coisa corriqueira. A gente sabe que anemia é muitas vezes falta de alimentos ricos em ferro, como é o caso do feijão, da beterraba, do couve. Todos são muito ricos em ferro e eles produzem o ferro no organismo, que estão nos alimentos e são reaproveitados e são utilizados no nosso organismo. A falta deles causa uma doença chamada anemia, que ela é lenta, ela é silenciosa, mas você começa a ter sintomas que são corriqueiros do dia a dia, como cansaço, perca de apetite, falta de agilidade para desempenhar algum trabalho. A principal causa da anemia, a gente sabe que é a falta de ferro, que está associada diretamente à hemoglobina. Assim, as pessoas também podem ter anemia por perca de sangue. Lá atrás, quando falamos das verminoses, existiam os vermes que se penduravam no intestino e cortavam. E havia um sangramento, tanto no intestino como no estômago, que a gente chama úlcera do estômago, sangrou. Sangrou sim. Quando esse sangue, quando ele é obstruído e começa a sangrar, essa úlcera, a gente perde sangue. Logo, a maneira mais eficaz de prevenção contra a anemia é o consumo de alimentos ricos em ferro, como carne vermelha, fígado de boi, feijão, fígado de galinha, hortaliças, folhas verdes, entre outros. Lá na frente eu falei em couve, hortaliças no geral. A gente tem a impressão, quando diz assim, como é fígado de boi,
mas o fígado de galinha também é muito rico em ferro. Da anemia, nós vamos passar para os leucócitos, que eu chamo de soldadinhos de defesa. Elas são conhecidas como os glóbulos brancos, são responsáveis por fazer a defesa do nosso organismo contra agentes invasores como vírus, bactérias e fungos. Podem ser produzidos na medula óssea vermelha e em estruturas chamadas linfonodos. Eles não são produzidos num local, ele tem dois, a medula óssea vermelha e os linfonodos. É onde há uma concentração e a proliferação deles quando eles atuam. O aumento da quantidade dessas células pode ser indicado alguma infecção. Geralmente, quando a gente está com infecção, os médicos pedem um exame de sangue para saber que tipo de infecção você tem. Às vezes é bacteriana, virótica, e para cada tipo de infecção, um tipo de medicamento. E eles dizem o seguinte: por que acontecem as infecções? Porque os leucócitos atravessam as paredes dos capilares para atuar no local onde ocorre a infecção, por meio de um processo chamado diapedese, que é diapedese. Uma vez que em contato com agentes invasores, os glóbulos brancos englobam e os digerem. Esse processo é chamado de fagocitose. A gente diz como se fosse um exército protegendo um determinado local, onde os soldadinhos de defesa vão estar lá, para que esse processo seja trabalhado. E ele é chamado de fagocitose. Por quê? Porque elas ingerem, elas englobam e digerem. E o processo recebe esse nome de fagocitose. Fagocitose quer dizer comer. A gente vem para uma doença sofrida, principalmente em crianças. Eu acho que em crianças, que é a leucemia. É uma doença que se desenvolve principalmente na medula óssea. Ela ocorre quando há uma produção exacerbada de leucócito, que não consegue desempenhar as mesmas funções de defesa que um leucócito normal. Há muito tempo a medicina vem lutando para combater essa doença. Ela é uma doença que ataca principalmente crianças. Isso não quer dizer que não ataque adultos. É complicada, mas hoje, graças aos estudos da medicina, ela tem avançado muito o seu tratamento. Existe até casos de cura, quando ela é tratada a tempo. Graças à medicina, existem formas de tratamento, como o transplante de medula e a radioterapia ou quimioterapia, que é em casos mais graves. Esse transplante de medula, ele tem, nesse caso, uma pessoa ele tem que existir um doador. Eu tenho que doar minha medula, tem que ser compatível com a de quem vai receber, para que tenha sucesso. O que é que diz aqui? Diz que a medula saudável, que será transportada para substituir a doente, é que irá produzir os leucócitos anormais. Ela vai produzindo os leucócitos anormais. O que é que diz? Ela vai trabalhando, é como se ela fosse fazendo uma limpeza geral. Hoje a leucemia é uma espécie de câncer que ela maltrata muito. Eu acho que câncer maltrata em toda a época. Mas a leucemia eu tenho, nem câncer de mama, mas a leucemia eu tenho uma coisa especial com ela, porque demora-se muito para se encontrar uma medula compatível, é muito sofrido para quem está junto, mas hoje a medicina, graças a Deus, ela vem evoluindo muito. Para terminar, a gente vai ver plaquetas, que são os trombócitos, fragmentos celulares que atuam em processo de coagulação sanguínea. Existem pessoas que sangram demais, porque o sangue não consegue estancar no popular, e ela não tem uma coagulação sanguínea perfeita. Mas o que? Normalmente uma pessoa tem 150 mil a 400 mil plaquetas por milímetros cúbicos de sangue, o que é muito importante. Esse sangue, durante o processo de circulação do plasma sanguíneo, ele atravessa aparelhos capilares e ocupa espaço entre as células, constituindo um líquido intersticial, parte do sangue, enquanto outra parte é recolhida pelos vasos linfáticos,
compondo a linfa. Eu paro aqui porque eu já me adiantei demais, que eu era para ter falado só até plaquetas, mas eu me empolguei e fui mais à frente. O 8º ano, eles têm... 8º ano não tem atividades. Deixa eu olhar aqui para ver como é que o Wilker fez comigo. Está tudo em paz, graças a Deus. Terminei minha aulazinha. Eu espero que todos estejam bem. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.